Hoje eu venho trazer uma explicação sobre o que é a piedade e o que é o pietismo. Muito bem. A obra que me impugnou a fazer esse vídeo foi essa obra aqui, que eu ainda estou lendo, iniciei ela recentemente, chamado O Liberalismo é Pecado, de Dom Félix Sardá e Salvani, que fala sobre a heresia do liberalismo. Nós ganhamos essa obra de uma amiga em comum, e que também essa obra está disponível na nossa livraria, que eu só fui descobrir depois que a gente ganhou. Muito bem, do que se trata o fenômeno do liberalismo e como ele atrapalha as virtudes. O liberalismo ele faz uma oposição natural a Deus, ou seja, o homem é criatura de Deus e está subordinado à vontade de Deus. Para o liberalismo isso não acontece, visto que o homem é livre. Essa liberdade faz com que ele não fique subordinado a nada e nem a ninguém, necessariamente, uma das premissas. Isso é um grande problema, porque nós somos subordinados à verdade, ou seja, nós podemos conhecer a verdade, seja até uma verdade humana ou da natureza, por exemplo. Então significa que a razão atua no nosso intelecto, fazendo com que nós adequemos o nosso intelecto a uma verdade conhecida. E a fé faz com que nós submetemos o intelecto a uma verdade revelada. Isso que nos é ensinado pela doutrina da igreja, ou seja, nós submetemos o intelecto através da fé, que é uma virtude, para conhecer e para entender uma verdade revelada. Então significa que vem algo de fora e nos converte. A conversão tem esse propósito, ou seja, eu me submeto a uma verdade conhecida. Perdão, eu me submeto a uma verdade revelada. Eu me submeto a uma verdade revelada. Muito bem, isso é o que acontece com o nosso intelecto, ou seja, há um movimento de submissão àquela verdade revelada, ou seja, há uma conversão da pessoa. Muito bem. Já no católico liberal, que é o que ele vai chamar no livro, ou seja, o catolicismo liberal, que é uma forma de uma heresia, é uma mistura entre o liberalismo e o catolicismo. E como isso molda a pessoa? A fé, ela não será mais uma ferramenta ou uma virtude que deve ser utilizada para conhecer e submeter o intelecto a uma verdade revelada. Pelo contrário, aqui o problema é que a pessoa vai levar a verdade através dos seus sentimentos. Então são os seus sentimentos que traduzem aquela verdade. Ou seja, significa que do livre exame do seu intelecto, ela descobre uma verdade e através dos seus afetos, ela expressa essa verdade. Então aqui tem uma diferença entre fé e afeto, certo? Então fé é uma virtude teologal que nos auxilia a submeter o intelecto a uma verdade revelada. Já o afeto não. Então por isso aqui existe uma diferença, as pessoas confundem entre fé e afeto. Em que, por exemplo, algumas pessoas utilizam o termo estou com pouca fé, mas o que ela tem é afeto, tá? Porque se ela tivesse pouca fé, ela não ia acreditar nas verdades reveladas, ou ela ia negar uma parte da verdade revelada, certo? Ia cometer uma heresia. Aqui não, aqui nós estamos falando de afeto. E como ele é algo próprio da pessoa, ou seja, é pessoal, acaba que esse afeto irá conduzir, entre aspas, à busca da verdade. Então ela pode buscar a verdade em qualquer religião, por exemplo. Esse liberalismo faz com que você busque o afeto em qualquer religião, porque é através do livre exame, é através da sua própria consciência você busca a verdade, e se você está bem naquela religião ou naquela seita, está tudo bem, porque está de acordo com o seu interior, com o seu subjetivismo, com o seu afeto. Então o liberalismo ele atingiu inclusive as religiões pagãs, vamos dizer assim, e também entre os próprios protestantes. Por quê? Porque é uma busca por algo afetivo, é a busca de um culto interior. Então o professor Orlando Fideli vai falar muito do antropoteísmo, de uma religião voltada para o homem se sentir bem, para o homem se voltar para os seus afetos. Isso é a raiz do católico liberal. E por isso que o católico liberal ele vai ter uma
noção, entre aspas, de que ali está a igreja católica, eu me sinto bem ali, mas eu não preciso aderir a todos os dogmas, eu não preciso aderir a todo o evangelho, eu posso aderir apenas às coisas que eu me sinto bem. O que eu não me sinto bem, eu não vou fazer adesão. Então, isso é uma heresia muito grande que nesta obra aqui ele denomina, né, como uma seita católica liberal. Muito bem. E a piedade, como nós conhecemos, e indico a leitura deste livro aqui, a Suma Teológica de São Tomás em Forma de Catecismo, que também tem na nossa livraria, que ele vai explicar essas virtudes. A piedade é uma virtude anexa à virtude da justiça, assim como a virtude da religião. A religião é uma virtude anexa à virtude da justiça. E o que diz nesta Suma em Forma de Catecismo sobre a virtude da religião e da piedade? Ele fala o seguinte: a virtude de religião é assim chamada porque constitui o vínculo que deve ligar o homem com Deus, como princípio de todo bem e uma perfeição da vontade, mediante a qual se aprecia e estima em seu verdadeiro valor a relação de dependência do homem para com Deus, como primeiro princípio e último fim, ser infinitamente perfeito e causa primeira de toda a perfeição. Então, o católico liberal, ele faz uma oposição à virtude da religião. Por quê? Porque se nas outras igrejas, entre aspas, comunidades e religiões, etc., é possível encontrar uma felicidade plena e o verdadeiro Deus nas outras religiões, significa o quê? Que tanto faz a escolha. Que a escolha não é uma adesão do intelecto, não é uma conversão. A escolha é simplesmente algo subjetivo. Então Deus está em todas e eu escolho a que mais eu me adequo, a que eu mais me sinto feliz, a que mais os meus afetos estão inclinados. Isso é um erro, uma heresia das bravas. Isso conduz a uma falsa piedade. E aqui no livro ele fala sobre a virtude da piedade, que também é a virtude anexa à virtude da justiça. Que ele diz o que é piedade. A que tem por objeto honrar e venerar aos pais e à pátria, pelo grande benefício de nos terem dado a vida, conjuntamente com tudo ou mais que a conserva e completa. Então veja que a piedade não é essa ideia de pietismo. Então a heresia do pietismo, ele confunde muito o que é a verdadeira piedade, tá? Que no caso de honra aos pais e à pátria. Então tem algo de honrar. Aqui o pietismo não. Era uma heresia do século XVII de sentimento, em que o sentimento é algo místico. Por isso que você escuta as pessoas falarem que você precisa ter uma experiência com Deus. Ou seja, é através dos seus sentidos, é através dos seus afetos que você vai ter uma experiência com Deus. E não através dos dogmas, do evangelho, do catecismo, não através da Santa Missa. Não. Você precisa ter um encontro pessoal com Deus. Você vê muitas neopentecostais utilizando esse termo também. E alguns movimentos dentro da Igreja Católica, infelizmente, que vocês sabem, né? Acontece de se envolver com esse tipo de heresia. O pietismo, ele foca muito nos sentimentos. E as pessoas confundem pietismo com piedade. Vendo que nós sabemos que a piedade é honrar aos pais e à pátria. Não tem nada a ver com sentimento. Nada a ver com sentimento. Então, é fato que nós podemos ter um sentimento para com Deus, mas ele não é o fundamento. Não é o fundamento do que eu estou dizendo. E sim, ele é um erro, o pietismo. Por quê? Porque você vai focar nos seus próprios sentidos, nos seus afetos. Então, o catolicismo liberal, por assim dizer, ele conduz a esse tipo de pensamento e que a escolha individual, não mais o que você aprende com a igreja, mas você escolhe o que você quer dentro da Igreja Católica, te conduz, ou seja, é o seu livre pensamento. É aquela ideia da autoaprendizagem. Então aqui também tem outro problema, que você sozinho, com a sua própria força intelectual, você se autoeduca. Foi algo que me deixou ficou evidente na leitura desse livro sobre este problema. Porque nós precisamos ser educados pela igreja, nós precisamos ser ensinados pela igreja. E quando nós rompemos esse vínculo, dizendo, não, eu me autoeduco, eu me autossustento, nós rompemos com o que Cristo está dizendo. Por quê? Porque Cristo disse,
batizai e educai todos os povos. Ou seja, significa que existe um vínculo entre a pessoa que está ensinando e a pessoa que está sendo ensinada. Significa que nós recebemos aquela verdade e, se for pela razão, nós adequamos o intelecto. Se for pela fé, nós submetemos o intelecto. É um pouco diferente. Agora, com o liberalismo, não. Você sozinho, com o seu próprio subjetivismo, então é próprio da filosofia alemã, uma coisa mais subjetiva, seu próprio individualismo, você alcança aquela verdade ou alcança aquela divindade, né? Então, também tem um pouco do envolvimento com a gnose no meio do caminho. Não vou falar sobre isso agora, porque você pode confundir um pouco. Então, o liberalismo é uma grande heresia, que é a própria heresia de Satanás. Ou seja, eu escolho, eu tomo uma decisão sem levar em consideração Deus, os pais ou a sua própria pátria. Ou seja, eu sou um indivíduo isolado da sociedade. Então, as minhas decisões só afetam a mim e mais ninguém. Essa heresia é muito forte, inclusive hoje ela está infelizmente difundida dentro da própria Igreja Católica, e muitos católicos acreditam que isso é ser católico, mas na verdade isso é uma grande heresia. Na época ali, em 1800 e poucos, já estava acontecendo esse problema, e quando nós falamos liberais aqui, você também tem que entender como maçonaria. Então, maçonaria é o mesmo que liberais. A princípio, nós podemos dizer isso porque, como nós estamos falando de coisas fundamentais e princípios, liberalismo e maçonaria, sempre quando citado por esses autores, eles andam junto, maçonaria e liberalismo. Bom, enfim, era isso que eu gostaria de deixar para vocês. Terá mais vídeos sobre esse tema, sobre liberalismo e maçonaria, até porque são obras que eu estou lendo agora, principalmente a Conjuração Anticristã, que também está disponível aqui na nossa livraria. São temas difíceis, evidente, às vezes amargos também, um pouco amargo, porque mostram também muitos erros que nós cometemos, mas como católicos nós devemos estar sempre submissos à verdade e adequar o nosso intelecto a essa verdade. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero vocês no próximo vídeo. Não esqueça de dar uma conferida aqui na nossa livraria. Se você gostou, deixa um like aqui e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, salve Maria, viva Cristo Rei! Viva!